Convido todos e todas para que possam abrir as suas Bíblias, o Evangelho de Lucas, em seu capítulo 13, verso 1 a 5. Este ano eu tenho o grande privilégio de servir o presbitério do Alto Tietê como presidente do presbitério do Alto Tietê, neste ano 2022. E por ocasião da abertura dos trabalhos desse presbitério, com o aniversário das federações, eu pude pregar neste mesmo texto, que eu passo a expor agora, pregar acerca de um texto que fala muito conosco nestes tempos sombrios que vivemos. Portanto, esse texto se faz muito pertinente a ser exposto nesta noite, neste momento. Naquela mesma ocasião, chegando alguns, falavam a Jesus a respeito dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com os sacrifícios que os mesmos realizavam. Ele, porém, lhes disse: pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus, por terem padecido estas coisas? Não eram, eu vou-lo afirmo. Se, porém, não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Ou cuidais que aqueles 18, sobre os quais desabou a torre de Siloé e os matou, eram mais culpados que todos os outros habitantes de Jerusalém? Não eram, eu vou-lo afirmo. Mas se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Eu perdi pessoas que gostava com a pandemia. Essa é uma frase que todos nós podemos dizer, eu creio. Ainda que talvez não tenha sido um familiar seu, talvez não tenha sido uma pessoa tão próxima do seu círculo familiar, mas eu acredito que falo por todos quando digo que perdemos pessoas que gostamos por causa da pandemia. Por isso, todos nós aqui estamos, em algum grau, enlutados. Nós todos estamos enlutados pelas perdas de inúmeras vidas por causa da pandemia. E não apenas isso nos une, mas também um tipo de reação comum quando ocorrem tragédias dessa natureza. Há, por exemplo, especulações. Seria a pandemia uma manifestação da ira de Deus? Seria a pandemia uma forma de provar a Igreja de Cristo? As tragédias fazem isso conosco. Nós acabamos especulando acerca do que está acontecendo. O texto que eu li traz exatamente esse cenário. Tragédias estavam acontecendo e as pessoas se aproximaram de Jesus Cristo para saber a sua opinião acerca do que estava acontecendo. E hoje nós podemos fazer a mesma coisa. Nós nos aproximamos de Cristo para saber qual a sua opinião acerca desta tragédia da pandemia. E o Senhor Jesus Cristo, que tinha resposta para a igreja do Novo Testamento, também tem respostas para a igreja do nosso tempo por meio desse texto. Assim como é muito comum em momentos de tragédia nós termos especulações, esse texto nos apresenta, sobretudo, dois tipos de preocupações. Primeiro, as nossas preocupações e como o Senhor lida com elas.
E segundo, e aí a maior parte do texto, trata-se das preocupações de Cristo. E é sobre isso que eu quero convidar você, meu irmão e minha irmã, a acompanhar esse sermão para vermos quais são as respostas dadas ao Senhor às preocupações dos seus discípulos e discípulas e quais as ações que o Senhor espera que tomemos em relação às suas preocupações. Antes de tudo, uma observação, meus irmãos e irmãs. Nós lemos o texto, o cenário está dado. Algumas pessoas se aproximam de Cristo para saber a sua opinião sobre uma tragédia terrível, que foi a morte de Galileus pelas mãos do governo de Pilatos. Eles haviam ido ao templo e Pilatos mandou matá-los, mesmo no serviço litúrgico, no serviço de culto, os matou, fazendo com que suas entranhas, seu sangue se misturassem com o sacrifício que estavam oferecendo a Deus. Um visível sacrilégio, uma situação extremamente terrível, como nós vemos. Esses homens que levaram esta informação para Cristo, e eu preciso deixar isso claro, não estavam tentando provar o Senhor Jesus Cristo. Não eram os herodianos que Jesus Cristo irá tratar, com quem Jesus Cristo irá tratar quando estiver em Jerusalém. Não, Jesus está na companhia dos seus discípulos e discípulas. Esta é uma pergunta honesta, uma pergunta sem nenhum tipo de artimanha. Essas pessoas, elas querem saber a opinião de Jesus Cristo acerca desta grande tragédia. Então, é importante que se diga isso, porque nisso nós nos parecemos com estas pessoas que se aproximam do Senhor. Nós não estamos provando a Cristo, nós queremos saber a sua opinião acerca de algo que nos é comum e que nos constrange e nos, de certa maneira, indigna, nos causa indignação. Sobre as nossas preocupações, a primeira coisa que fica clara no texto é o que o Senhor acolhe as nossas preocupações. Esses homens não encontraram em Cristo nenhum tipo de barreira para se aproximar do Senhor e explicarem as suas impressões acerca do que estava acontecendo. Como eu disse, aqueles homens trouxeram uma informação perturbadora. Galileus foram ao templo sacrificar e foram mortos quando estavam sacrificando. Era como se entrasse alguém hoje, guardado as proporções, enquanto nós estamos aqui cultuando a Deus, executando os atos dos sacramentos, símbolos desta igreja, alguém entrasse e simplesmente começasse a nos assassinar em meio ao culto. Ou seja, uma atitude covarde, em meio ao ato religioso, alguém se aproveita dessa situação e nos matasse diante de um ato religioso. Covarde, sem nós não podermos nos defender, um ato sórdido. Esses homens então trouxeram a Jesus Cristo esta informação. E talvez você não saiba, mas o altar era um local de última proteção para os refugiados. Os judeus tinham o altar em alta conta, tanto que quando Salomão ele inicia o seu governo, ele começa então a eliminar aqueles que são inimigos do seu reino, e Joabe acaba se tornando em um. Joabe, sabedor de que os judeus, por ele também ser judeu, tem um grande respeito ao altar, corre ao altar e segura nas suas duas pontas para que ele não fosse morto pelos soldados de Salomão. Ele tem sucesso. O general chega, vê Joabe preso ao altar e diz: eu não posso matá-lo. E o general vai embora sem matar a Joabe, porque essa é a primeira ação quando alguém está no altar de Deus. Não deveria de forma alguma fazer algo contra Joabe. Ele só mata Joabe depois que ele recebe uma ordem mais direta de Salomão. Aí o general vai lá e executa a ordem de Salomão. Mas o primeiro impulso é não fazer isso, porque o altar era o ambiente mais sagrado do templo, onde as pessoas iam oferecer a Deus o seu sacrifício pelos seus pecados.
E todos nós cristãos sabemos o poder simbólico disso, porque Cristo foi o nosso sumo sacrifício. E esses homens então foram levar as suas preocupações a Cristo Jesus. Eu tenho certeza que uma das suas inquietações era saber qual seria a reação do Senhor Jesus. Você, como eu, que conhece a Bíblia, sabe como Jesus Cristo tinha o templo em alta conta. Logo no início do seu ministério, quando ele estava em Jerusalém, está registrado no Evangelho de João, Jesus Cristo, por muito menos, expulsou pessoas que estavam vendendo, estavam trocando sacrifícios, fazendo mercantilismo com os sacrifícios. Jesus fez um chicote, um tipo de chicote com cordas e saiu batendo, chicoteando aquelas pessoas que estavam mercantilizando a fé. Alguns daqueles homens poderiam pensar: quem é que vai falar isso para Jesus? Imagine só, o Senhor só sabendo que no templo estavam vendendo coisas, agiu de uma maneira bastante enérgica com aquelas pessoas. O que fará ao saber que mataram dentro do templo? O que o Senhor irá fazer? Aqueles homens, era muito natural terem essas apreensões. Por isso foram até o Senhor levar as suas preocupações. Por isso, meus irmãos e irmãs, nós não precisamos temer em levar as nossas preocupações a Jesus Cristo em relação às muitas tragédias que nos acometem. Pode ser a pandemia, que é uma tragédia universal, mundial. Podem ser até mesmo tragédias locais, como nós tivemos há pouco, acerca de Petrópolis, quando houve uma destruição devido a grande volume de água. Pode ser uma tragédia em outro local do mundo, como nós sabemos que está ocorrendo a guerra em outra parte do mundo. O Senhor Jesus Cristo, Ele está aberto a receber as nossas preocupações acerca dessas tragédias e como nos sentimos afetados por ela. O Senhor não se recusou a receber aquela comitiva. O Senhor recebeu aquelas pessoas, ouviu aquelas pessoas, estava sensível às preocupações daquelas pessoas. Por isso, quando nós formos atingidos por qualquer tipo de tragédia, saibamos que ao dobrar os nossos joelhos e buscarmos ao Senhor Deus em oração, Ele estará sensível às nossas preocupações. Isso nos estimula a levá-las ao Senhor. Dito isso, meus irmãos e irmãs, devemos passar agora a outro tipo de preocupação, que são as preocupações de Cristo. O texto até agora, no seu início, mostrou que aqueles homens levaram as suas preocupações ao Senhor. Agora o inverso acontece. Jesus Cristo começa a mostrar as suas preocupações. Primeiro, o que podemos dizer sobre as preocupações de Cristo? Observamos a reação de Cristo ao saber daquelas informações. Assim que aquelas pessoas disseram as suas impressões acerca do que aconteceu com aqueles galileus, a primeira reação de Jesus é perguntar: vocês acham que são menos pecadores do que os galileus que foram mortos de uma maneira covarde? Vocês se acham menos pecadores que essas pessoas que morreram em pandemia, que morreram em enchente, que estão morrendo na guerra? A primeira preocupação de Cristo é uma preocupação teológica. É uma preocupação de interpretação. A primeira preocupação de Cristo é como nós interpretamos isso. Ele está preocupado com a nossa teologia. Jesus Cristo não rasgou as suas vestes. Jesus Cristo não promoveu uma passeata com o nome das pessoas em cartazes. Não. Jesus Cristo se preocupou com a teologia daquelas pessoas. Como vocês se interpretam com as Escrituras quando algo disso os afeta. Essa é a primeira preocupação que o Senhor tem conosco
quando nós enfrentamos tragédia. Como nós recebemos o sofrimento. A pergunta que o Senhor tem aqui a estas pessoas faz eco ao Antigo Testamento. Ora, vocês acham que aquelas pessoas que sofreram uma morte terrível são mais pecadoras que vocês? Vocês acreditam que o pecado está relacionado com a proporção de sofrimento? Ou seja, quanto mais pecador, mais sofrimento? Vocês não aprenderam nada com o livro de Jó? Isso aconteceu com o livro de Jó? Jó sofreu muito por causa dos pecados dele? Claro que não, nós sabemos que Jó teve um testemunho de Deus, de ser um homem íntegro, reto, que se desvia do mal. Portanto, mas mesmo por causa disso, e até por isso, recebeu um grande sofrimento. Vocês esqueceram dos profetas, homens que deram a sua vida na pregação da palavra de Deus ao povo de Israel e sofreram mortes terríveis, cerrados ao meio, como a tradição diz sobre Isaías, um exílio forçado, como Jeremias, morto no altar, como Zacarias, dito pelo nosso Senhor Jesus. Esqueceram-se que sofrimento não está relacionado necessariamente direto com o pecado. Esta é a primeira preocupação de Cristo. Os seus sofrimentos não estão relacionados necessariamente com os seus pecados. Isso com certeza chocou aquelas pessoas. Jesus Cristo não demonstrou fúria ao saber que Pilatos agira de tal forma. Afinal, como poderia? Pilatos, no Evangelho, sempre se apresentou como um homem ímpio, um homem que estava acostumado a lidar com a vida e com a morte das pessoas, negociando. Jesus Cristo não demonstrou esse tipo de indignação, mas demonstrou preocupação com a sua igreja, em como nós a interpretamos. Muitas pessoas partiram com a pandemia. Pessoas que amei, com certeza você amou. Agora, se é verdade que elas partiram, verdade é que nós não precisamos nos sentir autorizados a dar uma interpretação sobre a vida deles, porque não nos cabe. O Senhor não está interessado em que nós procuremos dar respostas à morte das pessoas. Ele está dizendo para mim: Ricardo, como é que está a sua vida? Você se vê como um pecador? Como está tratando a sua vida como um pecador? Assim também como o Senhor confronta cada um de nós, o Senhor está preocupado em como está a sua vida como pecador e pecadora diante dele. Você está levando os seus pecados a confessar diante do Senhor. Jesus Cristo está preocupado sim com algo nesta pandemia, como estamos lidando com os nossos pecados. Porque foi isso a sua preocupação quando foi informado de tragédias que estavam acontecendo. Essa é a primeira preocupação de Jesus Cristo. Como você está lidando com os seus pecados. Porque se você não estiver lidando corretamente, você vai morrer, ir para o inferno e estará perdido eternamente. Você tem que se preocupar e dar conta da sua vida diante de Deus nesta noite. A segunda preocupação de Cristo é dominada por algo que nós podemos chamar, para nos ajudar aqui a entender esse texto, de um certo sonambulismo da igreja. Aquelas pessoas estavam dormentes quanto às verdades espirituais que estavam circulando naquele momento. Estavam agindo como sonâmbulos. Existiam muitas verdades que estavam pulsando e eles estavam como dormindo, sem perceber que elas estavam presentes. Eles estavam ignorando quem eram, a sua condição. Estavam ignorando o que Deus esperava deles, em segundo momento. E estavam ignorando que o juízo iminente virá sobre todas as pessoas. Uma ignorância acerca de si, acerca do que Deus exige e acerca do último dia. Comecemos pela preocupação de Cristo
acerca do sonambulismo de quem eles são. Jesus Cristo, Ele não quer que nós nos esqueçamos que somos pecadores. Por isso que Ele diz que se nós não nos arrependermos, nós igualmente pereceremos. Nós somos pecadores, segundo o texto diz. O ponto de vista de Deus, cada um de nós é pecador e precisa ter claro isso. Nós fazemos diferenças. Quando nós olhamos para as pessoas, nós, por exemplo, olhamos um assassino. Eu digo, nós olhamos por meio das entrevistas, rádio, telefone, internet, e logo censuramos. Este homem com certeza é um grande pecador, um assassino, merecidamente irá para o inferno. Mas Deus não faz uma distinção desta maneira. Para Deus, todos nós somos pecadores. Porque para Ele, uma pessoa que está no buraco a 30 metros no chão, bem fundo, a 30 metros, está tão longe de tocar o céu quanto uma pessoa que está no pico Everest, o pico mais alto do mundo. Para Deus, todos nós estamos longe das estrelas. E não podemos nos esquecer disso. Nós não podemos ser cegos em relação à nossa condição. Mas nós somos pecadores perdoados em Cristo Jesus, sim. Mas mesmo assim temos ainda esta luta e que precisamos cuidar da nossa vida espiritual para com Deus. Deus está mais preocupado em que nós olhamos, observemos como estamos vivendo do que a nossa opinião sobre aqueles que estão partindo. Deus quer que nós saibamos mensurar a maneira como estamos lidando com a nossa vida de pecado. Por isso Ele deseja que nós lembremos-nos de que Ele governa todos os incidentes que nós vamos trafegar nesta vida. Por isso Ele faz uma comparação entre a morte dos galileus por Pilatos e uma torre que cai em cima dos habitantes de Jerusalém. Ele faz isso nesse texto. Pilatos é comparado a uma torre, mas o que há de comum neles? Veja, Pilatos foi uma pessoa que matou deliberadamente, ou seja, com vontade própria, aqueles galileus. Mas e a torre que caiu em cima dos habitantes de Jerusalém? Ela intencionou matar aquelas pessoas? Não, ela simplesmente caiu e matou aqueles homens que estavam em Jerusalém. O que há em comum com essas pessoas? Os galileus mortos por um homem cruel, como Pilatos, e as pessoas que morreram, os habitantes de Jerusalém. Há em comum algo: os desígnios de Deus. Deus controla tanto o homem cruel, quanto controla aquilo que nós acreditamos que são causas secundárias ou obras do acaso. Deus controla tanto homens como governantes que impetram guerras a outros povos, quanto Deus também controla acidentes de trânsito que ocorrem enquanto nós vemos para cá. O desígnio do Senhor está sobre todas as pessoas. Nós não podemos nos esquecer disso. E é com isso que nós devemos nos preocupar. Nós iremos dar conta de todas as nossas ações, pensamentos e palavras. Você irá dar conta de todos os seus pensamentos, ações e palavras. Estejamos despertos quanto a isto. Nós iremos dar conta de todas as nossas ações, pensamentos e palavras. Por isso, o que Deus espera de nós? Passemos para essa segunda sessão. O que Deus espera de nós? Arrependimento. Deus espera arrependimento de todos os pecadores. E talvez você pergunte com justiça: o que é arrependimento? Eu tenho certeza que nós poderíamos usar muitos textos da Bíblia para falar acerca desse tema. Mas, como nós estamos no Evangelho de Lucas, eu gostaria que o próprio Lucas
explicasse para nós o que ele entende por arrependimento. E é por isso que nós vimos na liturgia a história entre rico e o Lázaro. Ali há uma definição de arrependimento com o qual Lucas está preocupado, e é ele que escreve esse capítulo 13 aqui. Nós chamamos de capítulo 13, mas quando ele escreveu não era em capítulos. Mas enfim, o que podemos dizer acerca do arrependimento nesse texto? Lembrem-se que Lázaro, ele vai para o seio de Abraão e o rico vai para o inferno. O rico quer preservar a vida dos seus familiares. Então ele faz um pedido a Abraão que mande do além, aonde ele está, pessoas para falarem com os seus familiares. E Abraão, e aqui Lucas, porque é Lucas que escreve, nos ensina acerca do arrependimento. Se não ouvem a Moisés e o profeta, não se deixarão persuadir, ainda que os mortos vão até eles. Eles não vão se arrepender, porque eles não ouvem Moisés e os profetas, e não se deixam persuadir por eles. Em outras palavras, arrependimento, aqui nesse texto, é ouvir a palavra de Deus representada por Moisés e os profetas daquele momento, porque era o que de Bíblia se tinha, e deixar-se persuadir. Você está se arrependendo? Segundo os critérios postos por Lucas, pela boca de Abraão. Moisés e os profetas estão sendo pregados agora. A palavra de Deus está sendo dita e circulando aqui entre nós. Você está ouvindo? De fato, o seu coração está no que está sendo pregado? De fato, o seu coração se sente persuadido e tocado por essas verdades? Se não, meu querido, minha querida, você é tão culpada quanto o rico que está indo para o inferno. No texto que foi. Porque ele não se arrependia. O arrependimento é ouvir o que está sendo dito. E o meu coração se persuadir, se deixar mover pelo que está sendo dito pelo Evangelho. Se esses dois critérios não são satisfeitos, será que nós escaparemos impunes do Senhor, sendo que a sua palavra está sendo pregada agora? Ou Deus nos reputará como menos responsáveis, se o que está acontecendo agora é a mesma coisa que acontecia com o rico e Lázaro? Sairá você, sairá eu impunes diante do Senhor, sendo que o mesmo procedimento está sendo repetido e repetido e repetido e repetido? Aliás, nós acumulamos ira sobre ira, sobre ira, sobre ira, todas as vezes em que ouvimos a pregação do Evangelho, como está sendo pregada agora, e não a executamos. Nós somos como aquela pessoa que se olha no espelho, sai e não vê, não se lembra do seu rosto. Isso é uma sentença, meus irmãos e irmãs. Há um problema estritamente espiritual quando isso está acontecendo conosco. Não se deixe ignorar, porque isso está acontecendo agora. Moisés e os profetas, a palavra está sendo pregada, e nós precisamos nos perguntar como é que está sendo ouvida, se nós estamos nos arrependendo, estamos tendo um ouvido ativo, a palavra está sendo acolhida, recebida. Quando a Bíblia diz que nós devemos ser pacientes, e mesmo assim você age com ansiedade, você está ouvindo, sendo persuadido por Deus? Quando a Bíblia diz para você não temer, e mesmo assim você teme, você está sendo ouvindo e sendo persuadido pelo Espírito Santo? Quando a Bíblia diz para você ter fé, e mesmo assim você endurece o seu coração, por acaso você está ouvindo e sendo persuadido? Eu acho que não. Honestamente falando, eu acho que não. Seu coração não está sendo visitado pelo arrependimento. Mas se você ouve e se arrepende, ainda que não haja uma luz brilhando sobre a sua cabeça, ainda que trombetas não apareçam do nada, um milagre está acontecendo. E Cristo está
tocando em nossos corações. Embora os nossos sentidos não acompanhem, é o que as Escrituras dizem. Portanto, a palavra dita naquele momento, por meio de Lucas, no seu Evangelho, também é válida para nós entendermos o que o Senhor espera de nós. Nós devemos nos preocupar não só com a oratória do púlpito, mas com a escutatória nossa. Como é que eu escuto? Como é que eu acolho? E como é que eu me deixo persuadir acerca daquilo que está sendo pregado? Uma terceira preocupação sobre o sonambulismo é a iminência do juízo. O Senhor diz que o juízo é iminente. Todos vocês, pecadores, se não se arrependerem, perecereis. Ele não está falando da morte física. Ele está falando de uma morte muito maior, que é a morte espiritual, que é ir para o inferno e ser jogado no lago de fogo e enxofre. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Este era o brasão de Cristo naquele momento. Esse era o seu estandarte, a fala do seu reino. O rei estava entre eles, anunciando o evangelho e riquezas e valores espirituais. Da mesma maneira, o rei está entre nós, dizendo coisas espirituais e verdades. O mesmo Senhor que reivindica arrependimento àquelas pessoas, naquele momento de tragédia, também diz para que nós atentemos ao arrependimento em nossos momentos que atravessamos. Essas são as suas preocupações. Não podemos ser sonâmbulos quanto a isso, dizer que estamos aqui e na verdade não partilhamos do ouvir e ser persuadido. Essas são as preocupações do Senhor, tão claramente distribuídas no Evangelho por meio de outros momentos, como a parábola das 10 virgens, que algumas não estão apercebidas do que Deus está dizendo. Também uma parábola sobre os servos que estavam desatentos e quando viria o seu Senhor. O Senhor está preocupado conosco em relação a nós. Você agora está pronto para dar contas da sua vida, se o Senhor te levar agora? Deixe as contas, os filhos, cônjuges, imóvel, o Senhor te levará agora, nesse momento. Está preparado para isso? Essa é a preocupação de Cristo. Portanto, meus irmãos e irmãs, em meio às grandes tragédias, o nosso Senhor está sim atento aos nossos sentimentos e há de acolher as nossas preocupações. Mas de igual maneira, o Senhor pergunta: está você também aberto a acolher as suas preocupações, como Ele acolhe as suas? Como nós estamos? Estamos dormentes? Estamos preocupados com a nossa teologia? Estamos preocupados com quem nós somos? Com o que Deus requer de nós com arrependimento? Estamos preocupados com o juízo? Deveríamos estar, porque essas são as preocupações do Senhor, e elas não mudaram nesses 2000 últimos anos, e eu não creio que irá mudar daqui aos próximos 2000 anos. Que Deus nos abençoe e que possamos ouvir o que o Espírito diz à igreja.